Well, Olá, meu nome é Lupe Oaklick e eu sou artista cênico e cineasta e, claro, podcaster. Gente, sério, sejam bem-vindos ao episódio 5 do podcast Coisas que eu sou. Roda a vinheta, roda a vinheta. Tira uma foto disso. Olha, eu tenho muitas desculpas, né? Porque eu fiz uma postagem dizendo que, assim, semanalmente teria episódios. Mas sabe o que que é a vida de uma pessoa que mistura a era dos millennials e dos Gen Z? Eu sou virou moda, né? Falar que existe uma nova geração, que é quem nasceu entre 98, 92, 93, 98, que engloba minha irmã e eu, que somos gêmeos de anos diferentes. Enfim, mas dizendo aqui que tem a ver com o tema, é se eu sou quase um Gen Z, mas eu sou millennial um pouco, então gente, a fase dessa pessoa de fazer grandes mudanças, um dia a gente vai falar sobre isso aqui em algum episódio, pode virar um tema, né? Que é um tema aí pessoal barra profissional, mas muitas mudanças e mudanças, independente de como você aí que está ouvindo quer interpretar que mudança que aconteceu, demanda tempo, cansa e não te deixa muito tempo livre para fazer coisas das quais você precisa às vezes. Isso inclui o quê? Os episódios do podcast. Inclusive, vamos estar aqui, né, já contextualizando isso com o tema desse episódio, o tema principal, que é falar sobre as nossas referências icônicas, referências que nos transformam nas pessoas que nós somos hoje em dia. Eu tenho muitas referências com relação a piadas, o meu jeito de ser, e todo mundo tem essas referências. Eu acho super importante falar desse assunto, na verdade, porque com as referências e com as coisas que a gente vive e tudo mais, a gente consegue se colocar, né, dentro de locais e construção de novas relações, universos profissionais, a forma que a gente se contextualiza no mundo depois de adultos, tem muita base, muita consciência dentro de como a gente cresceu e do que a gente ouviu e do que a gente absorveu de bom ou de não tão bom assim também. Tipo, eu fui criado por pais cristãos? Não, eu fui criado pelos Power Rangers. Eu fui criado pela minha paixão por dinossauros, pelos desenhos da televisão, da TV Cultura. Da televisão Cultura é ótimo, né? Mas da TV Cultura e de muitas séries machistas, porém geniais da época. Assim, quem não conhece, quem não é da minha idade aí, com 29 anos, que não conhece A Patroa e as Crianças, As Visões da Raven, todas as animações da época, a arte nesse período, hoje em dia, para a galera da minha idade, ou até mais velhas que eu, é muito dita como, ai, mas antigamente a arte era mais original, ou a arte era melhor e mais bem produzida, ou algo nesse sentido. Se você está ouvindo um trem atrás de mim, é um som natural desse universo da qual vivo. Então, a gente, né, você só segue a vida aí. É... Mas essa arte, na verdade, não é uma arte mais original, sabe? Esse discurso que muitas pessoas da nossa geração têm é, é um discurso meio sem contexto, porque a real é que é só nostálgico. Não significa que é mais original ou melhor, ou um pouco mais bem produzido. Claro, existem muitas coisas que começaram numa época muito recente, da qual foram as primeiras e que deram embasamento para muitas técnicas e formas de fazer no meio televisivo, o meio do audiovisual, que é o meu meio aí, né, profissional de formação, mas assim, isso significa que aquilo foi melhor, de fato? Às vezes a técnica que foi mais bem feita e que foi criada a partir de um projeto específico do audiovisual trouxe aquela grande forma de fazer dentro de um roteiro que não foi tão bem feito e hoje em dia às vezes vão usar aquela mesma técnica e com um roteiro, uma história muito mais bem produzida, mais bem pensada, ou que para tal pessoa, ou fulano, ou sei lá, ciclano, vai ser um pouco mais é, gostosa de absorver, porque tem a ver com o contexto da vida da pessoa. E é isso que eu quero dizer hoje, né? É falar pra gente que, mano,
é o contexto, é a nostalgia. Para mim, todas as frases, as músicas, as coisas que eu escuto, muita coisa vem dessas séries americanas, de sitcoms que eu assistia e que tinham a mesma trilha sonora, ou as referências musicais. Tipo, eu escuto muito R&B, muito soul, enfim, né? Por isso que o nome do podcast é Coisas que eu sou, mas é, porque essas séries, elas traziam muitas dessas referências aqui no Brasil, lá no SBT, quando passava, e muitas músicas, sabe? Muitas melodias, muitas artes que eu tenho que me trazem aquele respiro jovial de caralho, que sensação gostosa que eu tô sentindo agora. Tem a ver com essa nostalgia, tem a ver com o que eu senti quando eu tava vivenciando aquilo pela primeira vez. E é sobre isso. Essa referência que a gente tem e que as pessoas que são novinhas hoje em dia vão estar trazendo lá no futuro, como, sei lá, um dos desenhos mais assistidos, se eu não me engano, a produção mais assistida da Disney Plus é o desenho Bluey, que é um desenho de um cachorro que conta a história dele com a família dele e tudo mais. É um desenho que a minha sobrinha assiste, eu já assisti alguns episódios, é muito bom. E isso lá no futuro, daqui uns 10 anos, vai ser nostálgico para essas pessoas. E vai ser super bem produzido e vai ser super bem avaliado, porque já é avaliado muito bem hoje em dia. Como a TV Cultura sempre foi aplaudida pelas pessoas, pela sua originalidade e pelas formas artísticas, criativas que eram feitos os desenhos, as séries, e ou a MTV com os programas, com apresentadores e VJs e formas e estéticas, ideais apresentados sem muita preocupação com o retorno financeiro ou as divulgações. Isso também tem um resultado, né? Normalmente esses projetos eles se acabam muito rápido ou em períodos muito, tipo assim, passa muito rápido. Por quê? Porque não está preocupado com o mercado só, mas ao mesmo tempo marcam a vida de muitas pessoas e marcam o universo dessas pessoas e marcou o meu universo. Eu sou apaixonado por tudo que me formou e absorvi muita coisa incrível dessas séries, desses desenhos, desse universo, e também absorvi coisas das quais eu não quero que pertençam a mim mais, como as referências machistas dessas famílias, dessas séries, ou comentários preconceituosos que nunca couberam dentro de mim e que nunca me fizeram me sentir feliz, certas piadas ou conteúdos idiotas que podem até me fazer rir aqui e ali, mas que com o tempo e com a maturidade, elas se transformam em algo diferente, algo que eu consigo pegar o que é muito legal daquilo, consigo transformar em algo artístico do meu universo, da forma que eu produzo e não coloco na minha cabeça como algo que, ai, cara, é muito melhor, é muito mais, sabe, como eu posso falar isso sem lembrar de uma série super recente que, claro, tem referências absurdas da história da televisão e só existe, só é tão bom porque tá usando todas aquelas referências. Mas que é uma série atual, que foi feita agora e tem a referência, mas está dentro de um universo nerd, cheio de super-heróis e contextos de poderes e lutas magnânimas e efeitos especiais incríveis, mas que fala sobre luto e que fala sobre um amor de duas pessoas diferentes e que fala sobre reconhecer o espaço e o poder que você tem dentro de você e dentro de tudo que você perdeu e como isso fez você ser uma pessoa mais forte depois, como WandaVision. Essa é a série, é uma série recente, mas que brinca com muito do que eu falei aqui hoje. E assim, vamos seguir nosso podcast, né? Porque a gente tem nesse formato novo aqui as nossas histórias. E hoje, a minha convidada, super especial, é maravilhosa, é uma dançarina, atriz, professora de dança. Ela também é dentista. Ela tem mil e uma formas no universo de se apresentar e é uma pessoa que eu tenho muita admiração, que eu aprendi muito, que eu trabalhei muito na vida. A gente fez trocentos eventos juntos.
A gente trabalhou, se divertiu, fez uma amizade que ficou e fica para nossa vida sempre, porque é uma mulher que, além de admirar como artista e tudo mais, eu realmente amo demais. E a gente tem uma troca que são aquelas amizades que ficam para sempre, que ficam e que se ajudam e se dão força sempre que possível, mesmo na correria, mesmo na distância e tudo mais. Então fiquem aí com as histórias, algumas histórias de Lili El Johari, que é o nome artístico da minha maravilhosa Lilian. Um beijo para você que está ouvindo aí o episódio pronto e muito obrigado. Escutem a história dela, escutem um pouquinho das minhas histórias e também o nosso episódio de hoje, que é sobre dança, né? Então, curtem aí, dancem com a gente. Olha, falar sobre os bastidores da dança é muito bom, né? Porque sempre acontecem várias coisas de tudo quanto é jeito que você imaginar nos bastidores da dança é. Por exemplo, você achar que você dá conta de dançar umas 10 coreografias no espetáculo, e aí com 10 figurinos diferentes, aí você sai do palco, tem 5, 6 arrancando sua roupa, você não pode nem mexer, porque é um na cabeça, arrancando trem na cabeça, um arrancando a parte de cima, um arrancando a parte de baixo, um enfiando a saia, outro enfiando, amarrando. Você sai de lá vestido, você não sabe nem como. Essa aí é a parte mais engraçada. A hora que termina, você fala assim, oi? É muito bom. É muito bom, porque o trabalho em equipe, assim, sempre favorece muito. Mas, assim, nessa, sempre acontece de às vezes, uma saia vir errada. Eu já vi nessa de troca rápida, assim, de roupa nos bastidores. Aí vai enfiar a saia, né, arrancou a outra roupa, tá colocando a saia, não sei o quê. Aí, a hora que vai ver, porque a saia de dança do ventre tem 2 aberturas normalmente, né? Muitas têm, que geralmente fica no rumo da coxa, né? Na coxa direita e na coxa esquerda aqui das pernas, para mostrar as pernas, né? Dá mais sensualidade, feminilidade, dá também um balanço bonito na saia. E aí, quem colocou a saia na bailarina, não fui eu, tá, gente? Essa eu só vi. Não prestou atenção e colocou só uma fenda numa perna. E cadê a outra fenda, né? Na hora não se procurou a outra fenda. Aí quando ela está dançando, aí se acha a outra fenda que ficou atrás, no rumo de quem? Da bunda. E aí tem muitas bailarinas que às vezes não usam short para dançar. E o que eu já ensino para minhas alunas que tem que usar short sim, porque não é pra gente se expor, né? A roupa de dança do ventre é para valorizar o corpo da mulher e não expor, é diferente. Aí tava uma fenda numa perna e a outra fenda estava na bunda, lá atrás. Então, na hora que ela dançava, a fenda abria. E ela estava assim, de fio dental. Então, assim, foi bem constrangedor, sabe? É muito constrangedor. E aí ninguém presta atenção na dança, só fica prestando atenção na saia abrindo, né? E a bunda à mostra lá assim aparecendo. Não apareceu tudo, mas apareceu assim a parte de baixo da bunda. Essa é uma dos bastidores, assim, a hora que sai, que a coitada da menina vê que a fenda tava na bunda, porque até então ela não tinha percebido, tá dançando lá concentrada. Tadinha, velho. Aí eu sempre uso esse exemplo para minhas alunas. Gente, põe shortinho debaixo da saia, por favor, não vamos fazer isso. É muito complicado, né? Ai, gente, mas é bem cômico. Acontece com frequência esse tipo de ocasião.
Cara, eu vou contar uma história de dança, assim, que eu acho necessária. A Lili aí contou algumas coisas, mas eu vou contar duas histórias, tá? Eu vou começar aqui, vai intercalar com as da Lili, tá? Mas eu vou falar pra vocês primeiro a história engraçada, né? Que assim, não vou citar nome de ninguém, tá? Porque eu não vou expor ninguém, acho desnecessário, sou contra essas bobeiras, mas vou expor a situação, enfim, pode ter sido acontecido com qualquer pessoa, então, né? Sobre um surto de estrelismo, gente, eu adoro esse tipo de situação, eu acho engraçadíssimo, e a gente tem que falar da bagaceira mesmo, do mundo artístico. Teve uma situação, eu estava, né, eu fiquei 2 anos e pouco estudando e me desenvolvendo ali, focado no balé e no jazz, numa escola. E nisso eu fiz muitos espetáculos, trabalhei com várias pessoas nesses espetáculos de dança. É, muitos episódios aqui não são todas as artes das quais eu já trabalhei, estudei, fiz alguma coisa, mas as que envolvem artes cênicas, que é a minha formação, audiovisual e todas as suas peripécias próximas aí, eu meti o meu, né, meti o pé ali, estudei, algumas eu fiz só por prazer. E assim, cara, eu estudando ali no balé, a gente teve um período específico que foi chegar no espetáculo e a pessoa responsável pelos figurinos e tudo mais, né, entregou, pegou os figurinos com a costureira e foi mostrar, entregar ali para as alunas que alugaram aquele figurino. Né, várias alunas alugaram, pagaram ali, eu também recebi o figurino e depois devolvi. Acontece mais do que normalmente em qualquer ambiente artístico, a gente pega figurinos super legais, chiques pra caramba, e só usa no dia e devolve mesmo. A gente não pagou pelo figurino, né? Pagou só pelo trabalho. Às vezes tá até recebendo ali. E nesse caso, essa pessoa específica, a gente foi muito engraçado. Essa pessoa, ela pegou e chegou a mãe. E essa outra pessoa responsável pelos figurinos, pela instituição e tudo mais, falou assim: olha, tá aí os figurinos, depois vocês têm que devolver. Essa pessoa amou o figurino. E o engraçado é por isso, porque ela gostou tanto do figurino que não era dela, e que não seria para ela depois, que ela começou a criar um chilique no meio do espaço porque ela queria levar o figurino para ela queria comprar o figurino. E aí corta para a minha referência audiovisual, que é a cena da menina da Fantástica Fábrica de Chocolate, que quer comprar um esquilo a todo custo de uma fábrica. Eu esqueci o nome da menina. Enfim, eu só lembro da Violet, a outra lá. E ela queria muito comprar um esquilo. Vamos imaginar que é a cena da Fantástica Fábrica de Chocolate. A menina quer comprar a roupa. Só que a roupa não tá à venda. E aí corta para a responsável da roupa falando não vou vender, porque a roupa é do estúdio, a pessoa querendo comprar a roupa gritando, enquanto nós estávamos ensaiando poucos dias antes do espetáculo, ela fazendo birra porque talvez ela não apresentaria o espetáculo porque ela não ia vender a roupa para ela, e a mãe entrando com todo o seu dinheiro disponível. Gente, o pior é que eu nem lembro o nome da pessoa, eu realmente não lembro, tá? Há anos próximos ali, eu lembrava. Hoje em dia eu não sei nem o nome da pessoa, não sei quem era. Eu sei que eu não tinha tanta proximidade, na época eu conhecia mais e tal. E assim, a pessoa pediu pra mãe ir convencer a dona da roupa de vender a roupa. E não conseguiu convencê-la, obviamente, porque a roupa era para usar o espetáculo. Então, independente de quem usasse, aquele figurino devia ser um arsenal necessário guardado ali para usar no espetáculo recorrentemente. E porque era uma coreografia com todo mundo usando a mesma roupa, tinha uma quantidade de pessoas na coreografia. Então, gente, o que eu ria disso, eu e minha best ali da época, nossa, a gente ria muito do chilique, porque a gente ficava, mano, não tem lógica que a pessoa, que eu tô vivendo a cena de um filme que eu vi quando era criança pra ensinar a lição de moral de que nem tudo que você quer você vai conseguir, independente do dinheiro, do poder que você tenha na minha frente. E eu assim, gente, é engraçado, né? Não é que todos os. Não é tudo, mas infelizmente, muitas das coisas que as pessoas dizem sobre o mundo artístico são reais. E são reais mesmo em universos onde são espectros menores, né? De fama, de qualquer coisa assim. São coisas simples ali do nosso dia a dia de trabalho. Então é muito engraçado, eu queria contar isso pra vocês. Fica com a história da Lili aí. Outra história de bastidor que eu acho que também é muito conhecida, é quando você vê assim a bailarina no palco e você fala assim, meu Deus, que deusa. A mulher é linda, delicada, cada movimento assim, um rosto sereno,
nossa, né? Dança maravilhosa e tudo, a pessoa te encanta dançando. E quando você vai conhecer ela lá nos bastidores, você fala assim: o quê? Não, não pode, essa pessoa não é assim. Ela é totalmente contrária, tipo assim, antipática mesmo. Aconteceu comigo lá em São Paulo. Eu babando na bailarina, que eu sempre fui fã dela, achando a coisa mais. Ela é linda dançando, né? E ela é linda. E eu era doida pra conhecer ela, doida. E eu dividi o camarim com ela no espetáculo lá em São Paulo. Eu falei assim: oh meu Deus, não acredito. E eu ficava olhando ela assim, eu falava assim: nossa, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Só que eu vi ela toda espalhafatosa lá, toda falando alto, toda não sei o quê. Aí eu falei assim: nossa, mas. Aí eu fui, tive coragem de pedir pra tirar foto. Sabe quando você pede pra tirar foto e a pessoa fala assim: ai, que saco? Desse jeito? Nossa, eu murchei na hora, que eu falei assim: meu Deus, não esperava. Ela, aí na hora que vai tirar a foto, a pessoa vai e se monta todinha, assim, ó. Rindo, toda feliz, né? A hora que termina, nem olha pra você. Eu passei por isso. Eu falei assim: meu Deus! Eu fiquei chocada. Nessa época eu ainda estava mais no início, né? Então eu ficava muito encantada com as bailarinas, assim, que eu achava elas bonitas, né? Dançando. Hoje em dia eu falo assim: ah, gente, o ser humano é terrível. Aí eu parei de ficar admirando muito as pessoas, assim, sem antes conhecê-las, né? Ainda bem que tem as que são um amor de pessoa para contrabalancear essas que são bem antipáticas mesmo. Voltei. Oi, tudo bom? Vou contar mais uma história. Vou contar mais uma história. E agora essa história aqui da dança, ela é uma história assim necessária. É uma história necessária porque tem a ver com dança, de balé. Todo é bom que as histórias da dança não tem. Tem histórias bonitinhas que eu fiz envolvendo dança? Sim, tem. Mas calma aí, não vou contar elas aqui não. A gente vai contar as bagaceiras. Eu, vestido de Mickey, e é isso, né? A história vai começar assim. Eu estava vestido de Mickey, aqueles personagens de animação de festa. Então, cabeção de isopor, que não dá pra ver, ninguém sabia que era eu. Estava vestido de Mickey, com roupa de Mickey, tudo de pelúcia, quente, derretendo. Normal, gente, é o trabalho. Eu achava divertido fazer essas coisas. E aí eu tava fazendo, né, uma produção ali, como várias que eu fiz, em festa infantil. Então eu tinha que ficar ali na festa, e sempre era assim, então eu tinha que fazer, né, toda a presença ali junto com o produtor do evento, eu tava lá junto, ele tava sempre cuidando de mim, e eu tava ali, brincava com as crianças, acenava, igual vocês vêem na Disney ali, só que em festa infantil, gente, a mesma coisa. Você dá oi, você fica ali, você tira foto, você fica andando na festa, fica cumprimentando, fica fingindo que você é o Mickey. E no caso, nessa produção específica, a gente sempre fazia uma coreografia no meio da festa, só que com aquela fantasia. A coreografia tinha a ver com o Mickey? Né? Não tinha. Eu estava dançando a música do Mickey? Não estava. E o melhor é o contexto, que é onde fica engraçado. Que é, eu estava enxergando? Não, não estava. Eu não estava enxergando, porque aquela fantasia especificamente tinha algumas que dava para enxergar, algumas não dava porra nenhuma. Eu estava no meio de um monte de criança de 2 anos que podiam ser esmagadas pelo meu pé sem eu perceber, ou eu podia tropeçar nelas, e já fica aí o aviso da história, e sem enxergar nada, sem saber de nada. A pessoa que estava comigo, mas ela podia ficar em cima de mim, não podia, eu tinha que andar sozinho. Chegou o momento, perto da mesa dos bolos, eu estava ali para dançar, né? Para fazer a coreografiazinha super limitada, porque a roupa também não ajudava em porcaria nenhuma. E eu fui dançar e eis que surge uma criança possuída por Hades. Ó, oh, meu tio que veio do mundo inferior. Ali não gosto do meu tio muito, Hades, né? Então a gente tem umas tretas da família nossa. E aí ele, vem, aí ele às vezes ele manda crianças. Ele sempre nesse período que eu tava animando eventos, Hades ele tava ali, ó, tentando me atormentar. Ele mandava crianças loucas atrás de mim. Brota uma criança na festa que sem pai e sem mãe, porque o pai e a mãe essas horas desaparece, e brota a criança e começa a tentar arrancar a minha roupa, tirar o meu sapato, pisar no meu pé, pisar na minha perna. E aí quando ele pisou no meu pé e sentiu que tinha um pé de uma pessoa debaixo do pé do Mickey,
apesar da obviedade, ele era uma criança muito pequena, não tinha culpa, ele começou a gritar: não é o Mickey! Não é o Mickey! Não é o Mickey! E começou a querer arrancar a roupa, como vários outros eventos aconteceram. Mas eu tava no meio da coreografia. A mãe foi lá e pediu para a criança sair? Não. O produtor teve que ir na mãe e falar: olha, por favor. E aí a mãe tirou a criança. Tipo assim, só que era a criança que iniciou um complô. Então tinha ela e mais três, quatro, que eu não lembro, que eu não tava enxergando direito, tentando arrancar a minha perna e o meu pé de mentira. E eu dançando do lado da mesa de um bolo. Gente, assim, eu bati e eu suado, sem enxergar, cansado. Eu tava assim, eu falei assim, gente, eu vou chutar essa criança. E eu pensava, a criança não tem culpa do pai e da mãe que não veio ensinar ela que eu não podia fazer isso. E ao mesmo tempo eu queria falar, oi, eu sou o Mickey Mouse. E ao mesmo tempo falar, meu Deus, sai daqui, criança. Sai daqui, eu quero dançar. Eu não podia, eu me senti muito dançarino. Eu falei, gente, tudo que eu queria era dançar, era ser livre para dançar. É isso, né, gente? Assim, vocês ouviram nossas histórias, umas bobeiras, né? Umas coisinhas legais também. Mas a vida na dança é isso aí. E eu queria, inclusive, agradecer a participação da Lili aqui no podcast. Muito feliz por ela ter aceitado o convite. Que venham muitos convidados incríveis ainda, vocês vão ver muitas pessoas legais nos outros temas e outros episódios. E fiquem aí com o nosso finalzinho gostoso sobre a arte que está representando esse episódio. You're gnarly. I'm not. A dança, ela literalmente faz parte do que um corpo é como arte na representação. Eu falo isso porque hoje eu vou falar sobre dança, e claro, sempre que eu vou falar sobre alguma arte, eu vou falar do meu ponto de vista, ou como profissional, ou como aprendiz, ou como observador. A arte é sobre isso, né? E a dança, ela me ensinou, primeiramente, a me expressar e a entender o que eu podia mostrar e o que eu não podia mostrar. Desde criança, sendo uma grande criança viado, eu queria andar de salto, eu queria dançar de salto, eu queria brincar, eu queria ser algo que eu não era. Eu queria experimentar coisas da vida que eram divertidas no movimento. A dança nada mais é que movimento. Se movimentar é viver, é acordar, é levantar da cama, é mexer seus músculos, é se esticar, é mexer o pescoço, é sentir o corpo. E isso, com o decorrer do tempo no teatro, se tornou a expressão corporal, se tornou o como eu passaria dentro de um movimento leve e pensado o que eu queria demonstrar dentro de um sentimento de um personagem. Aquilo já era dança. Aquele movimento já era dançar. Aquele braço levantado, aquela postura construída, era movimento, era construção de movimento, era dança dentro do meu ser, era dentro do que eu poderia fazer para exemplificar. E todo o meu laboratório sobre o que eu representaria ou como eu representaria veio do cotidiano de desde quando eu me lembro o que era movimentar e como me movimentava no dia a dia, de como eu imitava dançarinos na televisão, de como eu ficava assistindo filmes de dança, como Se Ela Dança Eu Danço, Street Dance, ou vários outros filmes e performances clássicas e clipes tentando representar coisas das quais eu não era, mas eu admirava, mas eu queria tentar ser. A dança sempre me permitiu tentar ser algo ou construir algo que iria ser desconstruído depois, que iria expressar desde um pequeno movimento dos meus dedos em uma dança contemporânea, onde cada movimento cotidiano se transforma numa beleza estruturada de algo que caminha junto com a melodia de músicas, onde a gente consegue entender o que esse movimento do dia a dia pode virar como performance depois, mas também me fez olhar para o mundo de forma mais objetiva, imbativa, quando eu aprendi a fazer Vogue e entender como aquela história de que aquela dança era a representação de uma luta
da minha classe, da minha galera, que queria mostrar poder de uma forma bonita, que queria lutar e se combater um com o outro em eventos e festas e danças, em ballrooms, da forma mais divertida e leve, gostosa e exuberante, onde a gente consegue se movimentar desde os grandes saltos e espacates e pequenos movimentos construídos com as mãos, os braços, que juntos formam uma grande imagem geométrica corporal, ou até mesmo as performances clássicas e os pequenos aprendizados que eu tive, e eu digo pequenos porque eu fiz muito pouco para me colocar no lugar de um dançarino super profissional, mas de toda essa imagética que eu aprendi do balé e do jazz, da estrutura do corpo, de como entender cada musculatura do meu corpo, entender como eu posso montar esse corpo dentro dos tempos de uma coreografia, dentro dos tempos de uma música. O 5, 6, 7, 8 para mim mudou completamente a forma que eu olho e monto compassos de qualquer coisa que eu vou construir performaticamente hoje em dia. Aquele tempo musical que eu aprendi lá no balé e no jazz me fazem querer construir tudo que envolve performance física e performance que vai ser apresentada ao outro dentro desse tempo. Não só o tempo da dança, nem o tempo da música, o tempo da vida. Eu espero que vocês tenham gostado dos meus devaneios com o meio da dança, com essa arte que é linda, com essas histórias que envolvem esse universo, com o tema desse episódio, e voltem para o próximo, porque terá, tá bom? Um beijo para vocês e até o próximo episódio.